Olá, amigos! Sejam bem-vindos ao canal do Observatório de Liberdade de Expressão, um projeto de extensão da Universidade Federal de Ouro Preto, que está sendo coordenado pelo professor Dr. Cláudio Henrique Ribeiro da Silva e que tem por objetivo monitorar os debates concernentes sobre conflitos que concernem a liberdade de expressão. Eu sou Marina Inácio, responsável pela propositura do tema de hoje, que será discutido com as colegas Carolina Belisário e Luiz Araújo. Esse episódio está sendo gravado no espaço cedido pelo DEDIR, com a presença dos colegas Murilo, Oliver, Maíra, Matheus e Betânia. E desde já eu peço que aproveitem o debate e que se inscrevam no canal, deixem um like e que comecemos o debate. No Observatório da Liberdade de Expressão. Não é difícil perceber que esse tema é muito forte nas redes sociais. Qual é a opinião de vocês? Dê sua opinião e comente. Então, o que nós vamos falar hoje é sobre o caso de injúria racial que aconteceu no Piauí e que envolve uma dentista que fez declarações racistas no Facebook e envolvendo um neném que é filho de uma ex-amiga dela. Então, a primeira coisa que eu gostaria de propor para os nossos colegas que vão debater é a seguinte: vocês acham que a dentista ela passou do limite ali na hora de expressar os seus pensamentos? Ela estava ali no seu pleno exercício de direito da liberdade de expressão, ou realmente, como eu acho, é um caso absurdo e de extrema falta de bom senso e falta de educação, de moral da dentista. O que vocês acham? Eu acho que ela não só passou do limite, como tem um tipo penal previsto no Código Penal e ela foi inclusive presa por conta dessa declaração dela nas redes sociais. Então, dentro dos crimes contra a honra, no Código Penal, a gente tem o crime de injúria e mais especificamente o crime de injúria racial, que foi o que ela cometeu. E eu concordo, que ela passou do limite mesmo da liberdade de expressão e ela deve ser punida com relação a esse crime, com relação a esse tipo penal. O que eu discordo e que a gente vai conversar mais pra frente, é a diferença entre o racismo e a injúria racial, que eu acho que a gente vai desenvolver mais aqui depois. Então, na minha opinião também, ela passou totalmente dos limites, porque a injúria racial, nesse caso, Ai, gente, peraí, travei. Pode começar de novo? Nesse caso, eu também discordo totalmente, porque as coisas que ela fala no post no Facebook, que ela fala sobre isso, é absurdo. Ela fala frases como: eu nunca vou misturar o meu sangue com merda. E tem uma frase também que me chama muita atenção que ela fala, que ela não se interessa por gente que nunca chegará ao tom de pele dela. Isso é absurdo, realmente tem que ter um crime para isso, como já tem, e ela tem que ser punida. Sim. As coisas que eu gostaria de destacar sobre esse caso, primeiro, é que ele é um caso que, pela leitura, às vezes, de uma notícia, ele parece ser raso, apesar de grave, mas que envolve várias facetas do racismo no Brasil. A primeira delas é o colorismo. Essa dentista é uma mulher que mora e é nascida no Piauí, que a gente sabe que é um estado totalmente miscigenado, e mesmo assim ela tem essas ideias totalmente coloniais e racistas. Coloca o tempo inteiro no que ela escreveu como uma pessoa superior, como uma pessoa que não misturaria a raça dela, como uma pessoa, em outro patamar. Ela fala sobre o filho dela, que ela fala que o filho dela é lindo, que o filho dela é branco, que o filho dela tem o olho claro, como se isso fosse uma razão para ele ser melhor do que as outras pessoas. Sim, então nessa parte a gente pode ver como o colorismo ele atua no nosso país, como as pessoas acham que por ela ter uma pele um pouquinho mais escura que a minha, ela tem que ser tratada, ou esse neném tem que ser tratado de forma desumana. E a segunda parte que a gente pode analisar é como o racismo ele é tão inacreditavelmente absurdo. Ela
disse tudo isso sobre um neném, sobre um bebê, sobre uma pessoa que não tem nem capacidade ainda de se expressar. E isso me lembra muito do caso da Titi, né, que é uma filha adotada da Giovanna Elbank e do Bruno Galhaço, que eles são famosos, então eles postam muitas fotos dela no Instagram e o tempo inteiro comentário racista, e a gente vê o tanto que a gente vê que o racismo no Brasil é velado, mas ao mesmo tempo, quando a gente vê esses ataques contra bebê e criança, a gente vê que é muita exposição, sabe? É muito... E no caso da Titi, mesmo depois de ter toda aquela polêmica envolvendo aquela socialite que fez um vídeo falando da criança, mesmo depois, se você pegar para ler os comentários das fotos dela nos perfis dos pais, ainda tem muita gente cometendo esse crime. Sim, o que acontece é que a internet, ela deu aquela alavancada nessas pessoas que achavam que não tinham espaço na sociedade para expressar esse tipo de opinião. Até porque hoje, se você chegar numa sala de aula e falar as coisas que essa dentista ou até essas pessoas que ofenderam a Titi falaram nas redes sociais, a represália nela vai ser tanta que essa pessoa ela não vai ter coragem de continuar se expressando dessa forma. Agora, quando ela chega num ambiente cibernético, né, que ela tem essa proteção das pessoas não estarem diretamente atacando ela, não estarem chegando na cara dela mesmo falando, pô, o que é isso? Então, essas pessoas elas se sentem impulsionadas a mostrar esse lado que é absurdo, que é muito retrógrado. Então, o que a gente tem aqui também é o caso da internet. A internet é um lugar sem lei, é um lugar onde você pode falar tudo e não vai ser punido, onde você vai ser protegido com a desculpa que, isso aqui foi só um vacilo, isso aqui foi porque, sei lá, eu vi um artigo aqui na internet, então eu acho que isso aqui tá certo, então eu vou sair espalhando para todo mundo. Então qual que vai ser o limite? Quando é que a gente vai não mostrar para essas pessoas, mas eu falo assim, deixar claro que não, certas opiniões, isso nem é opinião, né? Certas coisas que são faladas não devem ser aceitas e deve, assim, haver uma sanção. Não deve ter aquela sanção anterior, né, à opinião das pessoas, até porque isso não é uma ditadura. Mas, como já é dito na doutrina, né, do direito brasileiro, tudo que você diz, você pode ser responsabilizado pelo que você diz. Eu acho que a pena, nesse caso, ela não atua para punir, assim, não é uma pena pela pena de pegar prisão, reclusão 5 anos. Não, inclusive de injúria, a pena é reclusão, porque é um fator, né, injúria racial, uma modalidade mais grave do que os outros tipos de injúria, mas é reclusão de 3 anos e multa, né? Então, assim, não é para deixar a pessoa longe da sociedade, porque ela é um perigo enorme para a sociedade, mas a pena serve justamente para você mostrar para a sociedade, né, que aquilo que a nossa sociedade não suporta mais esse racismo, que a gente é contra isso que acontece, né? Então, a segunda questão que eu gostaria de abarcar é justamente sobre isso, sobre a diferença, né, que a doutrina brasileira de direito, né, ela faz entre a injúria racial e racismo. Então, a pergunta seria a seguinte: a injúria racial e racismo são vistos de formas diferentes no ordenamento jurídico. Sabemos que ambos são crimes, ambos são, né, previstos como crime. Mas existe uma sanção mais branda para quem comete injúria racial. Isso é justo? Bom, para explicar um pouco a diferença entre injúria racial, né, o que o nosso direito concebe, né, entre injúria racial e racismo, eu pesquisei um pouco. E o que a gente sabe é o seguinte: a injúria racial, ela é a ofensa à honra de uma determinada pessoa. Então, por exemplo, se alguém chegar e me disser palavras ofensivas que eu considerar racista e eu quiser denunciar, isso vai ser visto como injúria racial, não como racismo. O racismo, ele seria algo que abarca toda uma coletividade. Ou seja, por exemplo, nós estamos aqui gravando este vídeo, mas por eu ser negra, os meus colegas de classe não me deixam participar do vídeo. Isso seria previsto como racismo, porque não foi só uma ofensa contra a minha pessoa, mas como toda uma coletividade. Qualquer outra pessoa que chegasse aqui e que fosse negra, ela não poderia participar.
E a injúria racial, ela é prevista de forma diferente do racismo no ordenamento. A injúria racial, ela é prevista no artigo 140, no parágrafo 3º do Código Penal, e, resumindo, né, ela tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa, e além de pena correspondente à violência para quem cometê-la. O racismo, ele é previsto de forma diferente porque ele é imprescritível e inafiançável. Já a injúria racial, ela prescreve com 8 anos. Então, o que eu queria perguntar para vocês vocês acham justo que a injúria racial ela seja tratada de forma diferente, que ela seja, né, tenha prescrição, que com 8 anos ela prescreva? Então, é justo ou não, ou injusto, eu não sei dizer. O que eu acho é incoerente, sabe? Porque, igual eu te falei, eu não acho que a pena, nesse caso, tem que servir como uma coisa severa mesmo, para punir, como vingança, nem nada. Eu acho que a gente vive numa sociedade que tem que instigar e incentivar o questionamento das pessoas. E o crime, colocar a injúria, o racismo como crime nesse aspecto, é justamente para incitar esse questionamento, para a pessoa ser coibida de todas as formas, dentro da família, dentro dos amigos, ser coibida, todo mundo olhar para ela e falar, olha, o que você falou aqui não faz sentido nenhum, a gente não aceita mais esse tipo de discurso, a sua ofensa ofende todo mundo de maneira geral, a sociedade inteira de maneira geral. Então, você colocar, por exemplo, uma ofensa pessoal a você, eu acho que se eu te ofender, eu estaria ofendendo todos os negros, não só você, entende? Por exemplo, se nesse caso da Bebê, a dentista em questão, ela não ofendeu só a Bebê, ela ofendeu todos os negros de maneira geral, porque ela está diminuindo a Bebê pela cor de pele dela. E o que eu acho também mais grave é essa coisa do crime de injúria racial, ele prescrever com 8 anos, porque até a gente sabe que aqui no Brasil, como pelo racismo ser velado, muitos negros que estão sofrendo esse tipo de agressão, eles não têm essa consciência ainda e essa força de chegar lá e denunciar. Então, até a pessoa ter essa força, chegar lá, e ela sabe que ela vai ser discriminada até mesmo na hora de pedir lá o boletim de ocorrência. Muita gente vai duvidar, não, isso aqui é coisa da sua cabeça, ela não quis dizer isso e tal. Então, até a pessoa ter toda essa força e chegar lá e denunciar, e ainda ter esse tempo de prescrição, e aí até chegar lá e ser julgado, o tempo já prescreveu e a memória já foi. Então, por que tem que ter essa distinção? Eu vou passar a palavra para o Matheus, que ele gostaria de fazer uma pergunta. Só complementando a fala da Carolina, eu concordo com ela. Na minha opinião pessoal, esse caso não é de injúria, é de racismo. Porque apesar de ser feito contra uma criança em específico, a partir do momento que ela fala, eu me sinto superior a uma raça específica, uma etnia específica, ela não está atingindo só a criança, ela está atingindo todo mundo que se considera daquela cor, todo mundo que se sente abarcado por isso. Então, pelo menos na minha opinião pessoal, esse caso deveria ser tratado como racismo, não como injúria. E tem outra coisa também, porque o crime de racismo é, por exemplo, igual a Marina explicou, eu não vou... você não vai ser contratado na minha empresa porque você é negro. Ninguém fala assim hoje em dia no Brasil, assim. Claro que existem casos como esse, mas o racismo no Brasil, ele atua de forma muito velada e de forma muito individual. Eu vou atingir você porque você é negra. E com isso eu vou ofender todos aqueles que são negros também, entendeu? Então, na minha cabeça, não existe essa separação entre injúria e racismo na prática. Eu entendo que os legisladores tentaram separar isso de alguma forma, mas no caso concreto eu não vejo como distinguir isso. A minha linha de raciocínio é parecida com a de vocês, porque onde você vai separar isso? Se você lê o texto que ela publicou, ela não ofende só a Bebê, ela ofende todos os negros, sabe? Tipo, é absurdo o que ela fala ali. Então, por que ela foi processada por injúria e não por racismo? Se vocês pegarem para ler o que ela escreveu, é assustador, tipo assim, como ela usa, e ainda mais escrevendo assim, livremente, qualquer pessoa podia abrir e ler o que ela escreveu. E eu não digo que ela ofende só os negros, eu me senti ofendida pelo que ela escreveu, eu não sou negra, é claro que em uma escala diferente, porque minha cor de pele e tudo mais, eu sou privilegiada, mas assim, eu imagino que a Marina, ao ler
aquele texto da moça, deve ter se sentido tão ofendida quanto a mãe daquele bebê. Para ser bem sincera, eu acho que essa divisão, ela quase que perpetua certos privilégios, porque a gente vê que, em certos casos, a justiça ela é muito rápida. No caso da Titi, ali todo mundo se sensibilizou e a justiça foi super rápida e foi crime de racismo e tal. Mas quando é injúria racial, quando é uma pessoa isolada, que não tem tanta força midiática, quando não tem tanta força para chegar lá e pedir pelos seus direitos, e ainda o crime que foi cometido, ele ainda prescreve, tá, quando é que a justiça vai ser feita, então? Exatamente. A gente vê poucos crimes de racismo, Sim. né? A maioria é de injúria. E quando é de injúria, tudo bem que a pena é menor, tudo mais, porque é crime contra a honra, mas, enfim, nunca vai ser punido, né? E você se sente uma sensação de impunidade. Gente, essa dentista, ela realmente tem que sofrer sanções graves, o que ela fala é inaceitável, entendeu? E aí, com essa separação, ela vai ter a punição, mas não tão grave como deveria ser. Então, sobre essa discussão, né, a gente cai logo naquela questão. O Conselho de Odontologia, né, o Conselho Federal de Odontologia, que tem o Conselho de Ética, ele deveria aplicar alguma sanção a essa dentista? Que, ao meu ver, o Conselho de Ética das profissões deveria interromper, não, assim, como é que a gente pode falar? Aplicar alguma sanção para esses profissionais. Porque é o mesmo caso daquela desembargadora que que propagou, né, mensagem sobre a Marielle, que tinha, além de cunho racista, era misógino, né, era totalmente inacreditável, usava questões se ela tinha sido casada com... O que importa, né? Se ela teve filha com 16, 14 anos, o que importa? Então, para mim, o Conselho Federal de Odontologia deveria intervir. Passar a palavra para o Oliver. Assim, na minha opinião, ela cometeu o crime e ela tem que ser penalizada na esfera penal, que é do crime que ela cometeu. Você punir ela na esfera profissional por um crime que ela não cometeu na esfera profissional, eu acho que é uma punição desproporcional. Um exemplo é assim, vamos supor que chegasse um paciente negro e ela se recusasse a atender um paciente negro. Tudo bem, ela cometeu o crime na esfera profissional. Então, acho nada mais justo do que você puni-la também numa esfera profissional. E eu acho curioso que a reportagem, o nome da reportagem é Dentista Ofende, não sei o quê. E daí, se ela é dentista, poderia ser qualquer outra profissão que a gente vê tanto acontecer, né? E eu acho que a sanção dela, pelo meio profissional dela, deveria ser não confiscar o direito dela de ser dentista ou atuar na área, mas sim dar alguma advertência, assim como todas as outras áreas de círculo que ela relaciona, né? Ou submeter lá uma reciclagem profissional ou algum processo relacionado a isso. Eu acho que ao você cercear o direito dela de exercer uma profissão, sendo que ela não cometeu penalidade na função que ela exercia, eu acho um pouco excessivo. De fato, quando eu digo sobre a sanção do conselho, não é privar a pessoa de exercer a profissão, até porque eu não acho isso certo. Todos nós, como estudantes, a gente que faz direito ou pessoas que fazem medicina, todos nós somos sujeitos a ter esses vacilos, não chamo de vacilo, mas assim, essa falta de compostura. Mas eu não concordo quando as pessoas falam, não, o Conselho de Ética da profissão dela não deveria intervir. Porque deveria sim. Deveria como sociedade, como parte da sociedade que não admite o que ela fez. Não, sim, entendeu? igual o caso da desembargadora. Essa senhora, ela tem uma posição política na sociedade muito forte e ela representa ali a justiça. Então, como que a gente pode aceitar que uma pessoa que representa a justiça ela propague uma corrente de internet, gente? Era uma corrente de internet. Então, assim, na minha concepção, não dá. Passar a palavra para ela. Então, eu acho que no caso da desembargadora é pior porque ela estava num contexto onde a fala dela teria uma importância muito maior do que a fala de uma dentista. Então, ela como dentista não se utilizou de ser uma dentista da profissão dela para a fala dela ser mais impactante, entende? A desembargadora sim, porque a fala de uma desembargadora quer dizer muito mais do que o indivíduo que falou e sim a posição que ela ocupa. Sim.
Não, eu queria só colocar como um objeto de reflexão, porque nós estamos falando de punir de um modo que não seja um modo previsto em lei. Seria a mesma coisa, gente, guardadas as devidas proporções, de vocês aí cometerem uma infração de trânsito e chegarem aqui e falar, não vai assistir minha aula mais. Sabe, eu não estou dizendo que não deva ser punido, não, mas eu acho que a gente tem que ter um pouco assim da adequação. O direito já prevê a punição. É igual, às vezes você vê, né? O policial comete uma violência contra alguém, ela matou. Aí fala, matou, mas aqui, ó, encontrou droga aqui, ó. Mas peraí, a pena para quem usa droga é pena de morte? Então, não, mas é isso mesmo, se você fala que você matou porque o cara estava com droga. Então eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado também. Porque hoje, gente, a sanha punitivista pode parecer correta, mas o que nós queremos é uma sociedade mais educada, não é? Uma sociedade que não repita esse tipo de atitude. Eu não sei se sair punindo fora da previsão anterior seria o caminho. Eu fico até preocupado da gente ir por aí. Só essa observação. No caso, a gente também tem previsto em lei o direito à resposta, né? Tanto é que a Record ela foi condenada a passar por determinadas horas, não me lembro a quantidade, um programa educativo sobre religiões de matriz africana, justamente para ela estar propagando pensamentos, né, que envolvem, né, a intolerância religiosa e o racismo. Então, a gente já tem previsto em lei o direito à resposta. O que eu acho é que a gente tem muita impunidade que envolve os crimes de racismo, justamente por essa divisão aí, né, entre injúria racial e racismo. Eu acho, sim, que deve haver uma sanção, por exemplo, no caso da desembargadora, deve haver uma sanção, porque é absurdo. E no caso da dentista, realmente, eu considero a questão que a nossa colega levantou, né, que ela não se usou do seu privilégio ali como política, como pessoa influente, ela não se usou desse privilégio mesmo, para propagar essa ideia. A dentista não se utilizou disso, então não foi tão grave quanto o caso da desembargadora. Mas eu acho que é isso que a Carolina falou. Nas notícias sobre o caso, tá lá, dentista é presa por injúria racial. Então, eu acho que não seja nenhuma punição, mas talvez uma posição do Conselho de Ética da profissão sobre isso, entendeu? Porque... Dizendo que não representa aquela profissão. Isso, exatamente. Né? É o que envolve o direito à resposta. Né? Exatamente pela internet ser assim. Todo mundo, às vezes, tem até pessoas que clicam na notícia por se tratar de uma dentista. Então, eu acho que tem que ter essa posição. Sim. O que eu acho que a gente sente mais falta é isso. Tanto da sanção mesmo, que já está prevista, quanto a resposta. Porque a gente vê muitos casos em que as pessoas são reprimidas pela sociedade por ter esse posicionamento, mas elas não voltam lá e né, sei lá, falar, não, esse posicionamento está errado. Porque eu acho que se a pessoa foi reprimida, mas não teve nenhuma resposta, tipo, tudo bem, reconheço meu erro, nem se for verdadeiro ou não, se ela foi obrigada ou não, mas tem que ter esse posicionamento, porque senão fica parecendo que, todo mundo falou e ficou por isso mesmo, e ela... Entendeu? É como se a gente se posicionasse para falar, a gente acha isso repudiante, a gente não compactua com isso. Não é o que a gente pensa aqui, eu acho que a gente está consonante, não é essa questão punitivista. A gente não quer que ela seja punida, que ela seja caçada, que ela seja presa. Eu quero. Não, presa ela tem que ser. Mas porque é crime, né? Uhum. Mas não é essa questão punitivista, mas questão de represália, né? De você se posicionar e falar, não concordo com aquela atitude sua, não concordo com o que você falou, não concordo com o que você escreveu nas redes sociais. Isso é absurdo. Eu concordo com o que foi dito, assim, que a gente tem que ter um posicionamento dos conselhos. E a última pergunta, assim, que eu gostaria de fazer, mas eu acho que já meio que foi respondido, mas eu vou fazer mesmo assim, quais são as consequências de não considerar casos como este como um abuso do direito da liberdade de expressão?
Quais são as consequências para a sociedade da gente não considerar casos que envolvem racismo, preconceito, homofobia, machismo, como um abuso da liberdade de expressão? Se a gente vai ficar aceitando, não, isso aqui é a opinião dessa pessoa, ela está certa, o direito à liberdade de expressão é um direito inalcançável, absoluto, pode passar por qualquer outro direito. Quais que são as consequências? Eu acho que a lei muitas vezes funciona como algo simbólico, né? E o que a gente está mostrando é que a nossa sociedade não permite mais esse tipo de coisa acontecer. Então, a gente quer mostrar que a gente evoluiu como sociedade, que a gente não permite mais aquilo e que a gente não vai deixar passar como se fosse uma coisa tranquila, né? Então, pra mim, coisas que ofendem alguém, ofendem a honra de alguém, a dignidade de alguém, pra mim isso não é opinião. E não pode ser tolerado. Não tem como você tolerar as coisas que essa dentista falou, por exemplo, entendeu? Ou então o que a socialite falou da Titi. Isso não é opinião. Então, para mim, é muito fácil de distinguir. Eu só queria completar, em cima disso que você acabou de falar, na verdade o problema não é ser ofensivo. Ofender pode. A questão é se a ofensa efetivamente configura um desrespeito a direitos da personalidade, direitos fundamentais. Porque eu posso ser ofendido se eu ver, por exemplo, eu sei que você faz isso. Você põe camisa do Cruzeiro de vez em quando. Se eu tiver com a camisa do Cruzeiro, o exemplo pode ser bobo, mas é para mostrar que não é a ofensa o que torna a manifestação ilícita. Só para completar. Eu quis dizer questão de dignidade humana mesmo, como fere nesses casos que a gente tratou. A gente pode ter um exemplo muito real de como é nocivo para a sociedade a gente colocar o direito à liberdade de expressão como um direito absoluto que pode passar por cima de qualquer coisa. A gente está vendo as manifestações nos Estados Unidos da supremacia branca e os Estados Unidos levam isso bem a radical mesmo, que eles têm o direito de chegar lá e... Todo mundo pode falar o que quiser. Falar tudo bem, mas qual é o limite? Você chegar numa manifestação pública, levantar, sei lá, um símbolo da supremacia branca e gritar dizeres de, sei lá, vamos queimar todos os negros judeus Então, a minha preocupação é, com a gente coibindo esse tipo de prática, que o racismo seja cada vez mais velado, que fique cada vez na cabeça da pessoa e ela se exponha cada vez menos. Eu acho que é pior pra gente combater esse tipo de coisa quando a gente não sabe com quem a gente está lidando, com quem a gente está tratando. Então, a minha preocupação, a única, é essa questão punitivista, a questão de coibir demais. Por isso que eu acho que a função da pena, nesse caso, não é vingar, não é deixar a pessoa mais puta ainda, não é, esse é o sentido. É a gente tentar coibir e fazer ela se questionar de que está errado. E talvez a pena em si ela não seja tão eficaz quanto uma boa educação na escola, né? Porque a gente tem na escola falta de representação desde a história até a política. A gente não vê nenhum, sei lá, até na literatura mesmo, a gente estuda pouquíssimos escritores negros, estuda pouquíssimos. A nossa doutrina, né, no direito é a doutrina alemã, é a doutrina totalmente eurocêntrica, então a gente falta muito isso, né? Então, além da pena, a gente precisa de educação. Buscar outros meios. Porque talvez essa dentista que já chegou, já formou, já fez ensino superior, ensino médio, ensino fundamental, ela não teria chegado com essa cabeça, né? Formado com essa cabeça, se na escola ela tivesse a educação correta. Então, assim, além de tudo isso que a gente falou, a gente tem que destacar que precisa da função da escola aí para educar nossa sociedade, porque só de pena a sociedade não vai dar certo. Gostaria mais de abarcar mais algum assunto? Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Obrigado pela atenção e pela audiência. Nosso agradecimento também especial ao Dedir, ao professor Cláudio, que está nos ajudando e coordenando, aos integrantes do Observatório, todos que estão nos apoiando aqui. E por hoje ficamos aqui, espero que tenha gostado. Por favor, deixe o like, se inscreva no canal e continue nos assistindo.